Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe nesta manhã ditosa, em que aqui estamos com o compromisso de aprender. Aprender é buscar ter o conhecimento, conhecimento que nos conduz para modificação moral, transformação moral e espiritual, que é em caráter urgente, urgentíssimo. Porque, como é do nosso conhecimento, o planeta está passando por sua transição e é com a contribuição que cada um de nós pudermos dar, que vai assim se consolidando esta transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então é preciso fazermos um exame de consciência, de buscar em nós todos aqueles pontos que ainda impedem de termos uma caminhada mais equilibrada, mais consciente, mais responsável e que nos aproxime de fato verdadeiramente do nosso Pai. Então é preciso viver esta reforma íntima para que a gente caminhe com mais segurança e contribua com as nossas energias, na energia geral, para que o planeta assim venha consolidar-se como um planeta de regeneração. Para tanto, precisamos aqui estar para estudarmos um pouco e pouco a pouco ir se condicionando de forma mais adequada para o trabalho do Cristo, né? Somos todos tarefeiros do Cristo. Essa expressão me lembra muito o nosso irmão Piedade, né? Somos os tarefeiros do Cristo. Precisamos colocar a mão na charrua e não olhar para os lados nem para trás. Foco no objetivo e caminhar sempre na prática do bem e do amor ao próximo. Para a abertura do trabalho desta manhã, vou ler aqui do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Vou ler um pequeno trecho e logo depois estarei passando a palavra à nossa irmã Deise, que vai nos brindar com a palestra com o tema Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Tudo no Evangelho do Cristo é luz. Todos os ensinamentos do Cristo é puro amor. O complemento que nos traz a espiritualidade amiga, ela vai tornando mais fácil para nós a compreensão de todos esses ensinamentos do Cristo. E a gente percebe com bastante clareza que seja qual for o tópico que se possa ler aqui para se buscar o conhecimento, eles estão entrelaçados de uma forma perfeita. E tudo, de fato, vai se resumir no amor. Então, queremos ser felizes? Pratiquemos a caridade. Não se preocupe com mais nada. Viva a caridade na sua plenitude e aí encontrará a felicidade. Porque tem como viver sem fazer este movimento de amor? Não, não tem como. Tudo fica difícil, por vezes impossível. Mas quando buscamos a luz,
não há nenhum espaço que por ela não seja inundado, eliminando assim as sombras, as trevas. Façamos brilhar a nossa luz. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Que maravilha, né, meus irmãos? Mateus nos traz isso, este ensinamento maravilhoso. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Quando não, se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Então fica aí para as nossas meditações, as nossas reflexões desta manhã maravilhosa, em que apenas estamos iniciando este trabalho, no qual temos muito o que aprender. Mas esta primeira lição já fala fundo ao nosso coração e nos estimula a buscar cada vez mais, porque este é o propósito: buscar o conhecimento de causa para melhor servirmos aos nossos irmãos. E quando servimos a eles, é a nós mesmos que estamos servindo. E quando servimos a esses irmãos, é o Cristo que nós estamos servindo. Portanto, não hesite jamais no ato da caridade quando ele lhe é endereçado. Não cruze os braços e deixe passar esta oportunidade que é a chave da solução dos nossos problemas. Não tem como sermos felizes se não propiciarmos a felicidade aos outros. Mas isso é preciso viver com sentimento profundo do amor fraterno, como tem nos ensinado o Cristo através dos Espíritos por Ele comandado. Que Deus nos abençoe e vamos continuar aprendendo, vivendo essa manhã maravilhosa com a nossa irmã Deise Sacramento, no tema Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Que viagem maravilhosa! Vamos todos embarcar agora, sendo conduzido pelo Cristo, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e tendo à frente ali, comandando do ponto de vista material, a nossa irmã Deise, a quem estes brilhantes irmãos, não desmerecendo-nos demais, não poderia ter feito melhor escolha para vivermos juntos esse momento fraterno, este banquete espiritual. Que Deus nos abençoe e passe a palavra à nossa irmã Deise. Fique à vontade, minha irmã. Obrigada pelas suas palavras, meu pai. São os teus bons homens. Gente, eu me sinto em casa. Eu vou, como eu tenho uma minha artrose aqui
aqui, eu vou pegar essa cadeirinha, viu, Roberto? Vou botar aqui. Ontem a gente estava no ambiente mais, né? Então hoje eu vou ficar um pouquinho aqui sentada. Mas a gente vai fazer o trabalho. Nós vamos falar, né? É como eu não estou aqui para falar e vocês ficarem escutando, não. A gente vai bater papo, vai conversar, né? Porque ontem eu falei a mesma coisa lá, porque eu não me sinto mais sabedora do que ninguém, entendeu? Eu acho assim, todos nós temos conhecimento, todos nós sabemos, a gente troca as ideias, né? Tanto eu aprendo com vocês, como o pouco que eu sei, vocês vão aprender comigo, né? E aí a gente falando de Jesus, né? Caminho, verdade e vida, a gente vai se reportar. Este assunto está no Evangelho de João, capítulo 14. Aí vem os versículos de 1 e especificamente Jesus, caminho, verdade e vida, é o versículo 6, né? Do Evangelho de João. Então João foi o último apóstolo, né, a desencarnar. João foi aquele que conviveu menos tempo, né, com Cristo, porque ele era muito novo na época, mas foi o que melhor entendeu a, vamos dizer assim, trajetória, porque João se preocupou com Cristo espiritual, com Cristo que falava aos nossos corações, ao nosso espírito, né? Os outros também, mas João se preocupou mais com esse lado, né? Mais transcendente. E quando ele falou, né, ele narra esse episódio, Jesus convidou os apóstolos todos para conversar, porque ele iria passar, ele estava preparando os apóstolos para a partida dele, que se daria imediatamente, através da crucificação, né? Ele sabia tudo. E aí ele chamou esses apóstolos para conversar com ele. E conversando, ele começou assim, o primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não turbe o vosso coração. Não fiquem desesperados. Porque eu vou voltar ao Pai. A gente vai tentar fazer assim a comparação do que Jesus fala e do que a gente vive, né? Se eu chegasse aqui agora, não eu me colocando no lugar de Jesus, não é isso, mas vocês me conhecendo, tudo, eu chegasse aqui e dizer, gente, daqui a uma semana eu vou partir e vou voltar para o Pai. Vocês, que pena, que pena. Ninguém diz, glória, que bom. É verdade. Ninguém diz isso, mas né? ninguém aceita. Ninguém aceita. É como eu sempre pergunto assim, quem quer morrer? Ninguém, os espíritas não querem. Eu tenho também. Entendeu? Ninguém quer morrer, né? E foi justamente isso que Jesus começou. Não fiquem preocupados, porque eu vou voltar para o Pai, preparar um lugar. E volto para buscar, ou seja, ele iria desencarnar através da crucificação, 3 dias depois ele ressuscitaria, né? E que Jesus realmente ressuscitou, ele não reencarnou, né? Que tem a diferença. Antes, as pessoas diziam assim, não existe ressurreição.
Mas Joana de Ângeles, eu vou ficar abrindo parênteses, né? Dizia pra gente aqui, existe a ressurreição do Espírito, porque a gente não troca de espírito, a gente troca de corpo, né? Então, o Espírito ressuscita, porque é o mesmo Espírito desencarnando e reencarnando em um corpo, mas o Espírito é o mesmo, né? Então, a ressurreição existe sim do Espírito. Agora, a ressurreição do corpo é que não existe, porque cada vez que a gente desencarna, a gente assume outro corpo, né? E aí, então, Jesus estava justamente falando com eles, preparando. Aí eles ficaram. Aí Jesus disse assim, eu vou preparar o lugar e volto para buscá-los. O lugar que vocês já sabem para onde eu vou. Também, eu disse assim, a gente tem cada um o comportamento de um apóstolo, né? Às vezes eu tenho o comportamento de Tomé, eu também gosto de ver para crer, entendeu? É que Tomé é o lado material, ele quer ver para crer. Se você chegar aqui e contar ele fica... Foi que foi necessário. Ele disse que só acreditaria que Jesus teria ressuscitado se ele tocasse nas chagas. Até porque quem viu Jesus pela primeira vez foi quem? Madalena. E quem era Madalena? Uma mulher. Uma mulher que tinha fama antes de uma vida. Olha o machismo. Vocês estão vendo que desde lá a coisa continua do mesmo jeito? É verdade. Então, os apóstolos não aceitavam que Jesus tivesse aparecido para uma mulher, ainda mais uma mulher que teve... Está vendo como a gente... Eles não viram que ela era uma trabalhadora, que tinha caminhado com Cristo junto com eles. Né? Aí, Judas faz, mas Senhor, se a gente não sabe nem para onde você vai... Olha só, Tomé andava com Jesus um para outro, todos os apóstolos, nos ensinamentos, dando a eles comprovação, fazendo as pessoas através da catalepsia, que tinham catalepsia, retornar à vida, curando cegos, coxos, aleijados, curando as pessoas que estavam naquela época chamados de endemoniados, mas que eram obsessores, né? E Tomé vira para Jesus e ainda disse isso, nós não sabemos para onde o Senhor vai, quanto mais, qual é o caminho? Aí Jesus disse, Tomé, olha a paciência de Jesus e olhe a metodologia de Jesus. Olha como Jesus ensinava. Porque se ele não tivesse a metodologia da tolerância, da paciência, da construção, do despertamento de consciência, ele ia chegar lá, bom, eu vou para o Pai, o caminho que eu vou é esse, e não sei o que. Não, ele foi, ele não disse, foi falando. E Tomé, caiu. Né? Quando ele disse, mas Tomé, você está comigo o tempo inteiro. E você ainda não sabe para onde eu vou. Você devia estar contente, vocês, no caso os outros também, por eu retornar ao Pai, que é a fonte de toda a sabedoria. Foi isso que eu estava falando. Quando a gente fala de morte, as pessoas ficam tristes. Quando, na realidade, deveriam se alegrar porque você estaria retornando a sua verdadeira identidade. Então, nós ainda somos materiais. Né? Quantas vezes a gente quer a pessoa em cima da cama sofrendo, a gente não trabalha, a pessoa abrindo escara, e aí a gente está ali, mas não quer o apego. Né? Quando a gente tem que, soltar, vai voltar.
Ontem eu estava contando também lá que quando o médico chega pra gente, eu era gorda, né? E aí fui fazer, não vou fazer uma bariátrica, porque minha pressão estava lá em cima. E o plano de saúde não queria cobrir a cirurgia. E me mandaram para uma médica auditora. Quando eu cheguei, que sentei na frente da médica, a médica disse assim, a senhora sabia que a senhora pode morrer na mesa de cirurgia? Eu disse, sei, e a senhora também vai morrer. Porque se ela estava pensando que ela ia ficar propriamente, ela não vai. Ela mesmo médica, ela vai morrer, porque a senhora também vai morrer um dia. Ela ficou na minha cara. Eu aí disse assim, minha senhora, a gente não morre. Eu não ia fazer palestra para ela, né? No entendimento dela, ainda mais médico que nada. Aí ela baixou a cabeça, viu que não ia, né? Me deu o que eu queria e eu fui para minha cirurgia e estou aqui, graças a Deus. Então, nessa, a gente não morre. O espírito, ele não é criado quando papai e mamãe se juntam para fazer o filhinho. O espírito já existe. Ele reencarna, mas o espírito já existe. E nós também não somos destruídos quando morremos. Nós somos imortais. Acreditemos ou não. É o que eu sempre digo para Marcelo. Marcelo, você quer morrer? Ele diz, não. Eu aí digo assim, mas você vai. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Goste, não goste, queira, não queira, vai. A mesma coisa é a imortalidade. Somos imortais. A gente é que não sabe viver essa imortalidade. Entendeu? Nossa, ela não adianta, que não me convence, entendeu? Então. Ainda não. Mas quando fica doente, Marilene, fica com medo do nada. Até o final. Marilene, Não olha, adianta. se eu for primeiro, Não venha, não. Que proposta horrorosa. Eu fiz uma promessa mais neta, que quando ele morresse, eu ia conversar com ele. Eu digo, agora eu fico por lá, trabalhar. Mas você semana passada disse que queria que quando alguém fosse, viesse lhe... Nunca mais não. Eu corro. mas a gente vai se encontrar lá em cima. Aí Ai, aquele é Deus. você ou não? Pronto. Aí a gente vai dizer assim, tá vendo, Marilene? Não pra lá, coitadinha, como estou, e a gente aqui, ó, soletezinha aqui, ó, com a porra, ó. Ontem eu disse, ninguém diz nada que foi, não ia me dizer, eu quero ir lá. Não Não quero mais não. quero ir lá. Aqui que eu tô. Então, quando Jesus disse isso para Tomé, que você viu tudo, eu e o Pai somos um. Aí, Felipe, que ontem eu me esqueci o nome de Felipe, virou-se e disse para Jesus, mas Jesus, então mostre-nos o Pai. Olha o nível de espiritualidade. Porque como nosso irmão falou antes aqui, a questão dos doutos e dos prudentes, Jesus se acercou para levar a palavra de Deus com os mais simples, com os ignorantes. Não ignorante em termos de equívoco, mas ignorante de cultura. Não eram doutos nem eram prudentes, mas ele precisava de alguém que tivesse o coração limpo. E esse coração limpo é aquela pessoa que não está cheio de ciência, porque se a gente chegar aqui e falar de ciência, né, com uma pessoa, com um cientista, se eu for tratar desse assunto com um cientista, ele vai querer que eu prove isso, que eu prove aquilo, que eu diga. Então Jesus precisava de pessoas que pegassem a charrua para trabalho e não que ficasse na teoria. Porque a teoria é excelente, os livros são, porque são eles que nos dão conhecimento que ninguém tira. Ninguém. Eles podem tirar um carro, eles podem tirar a casa,
Pode levar roupa do corpo da gente, pode levar vida, mas o conhecimento que nós adquirimos, nossa consciência, o bem que fazemos e o mal também, essa é a nossa bagagem que a gente vai levar. Então, a nossa chegada no mundo espiritual vai estar atrelada às nossas atitudes. Por isso que faça sempre o bem. Quando ele fala aqui em caridade, Valentim falou na caridade, a gente às vezes fica um pouco equivocado porque acha que caridade é você meter a mão no bolso e dar quem não tem. Ou fazer caridade só material. Ou só a quem precisa. Porque a gente vê aquele que está ali rasgadinho, sujinho, com aquele pobrezinho, coitadinho, e que a gente precisa fazer caridade, mas no nosso ego está dizendo a gente que a gente está se achando superior a ele. O Evangelho diz que você tem que dar com baixeza, para que quem receba com grandeza. É a parte mais linda para mim do Evangelho. Isso aí é bonito, bonito. Então, caridade é até um silêncio que você faz. É um sorriso que você dá. É um aperto de mão. É um ouvido desta vida, ó. Agoniada, que as horas agora não tem mais. A gente fica, meu Deus, não tem mais 24 horas, meu Deus, porque você acorda, daqui a pouco já é de noite de novo. E você ainda não fez as coisas que deveria ter feito, às vezes não dá tempo. E às vezes a gente não quer parar para escutar o outro. Mas sempre que alguém lhe requisitar ajuda, sirva. Porque não é a ele que você está fazendo, é a você. Todo bem que nós fazemos, não fazemos ao outro. Nós fazemos a nós, e é por isso que muitas vezes a gente não se ama, como disse Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que lhe fizesse. Como a gente não sabe fazer pra gente, a gente não vai tentar fazer para os outros. Porque pensa que é o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão, primeiro. E não é farinha pouca, vamos dividir meio a meio, porque tanto você fica com um pouquinho quanto eu. E isso você está fazendo bem a você. Aí Jesus vira-se para Filipe e diz: Filipe, você ainda duvida que eu não sou uno com o Pai? Você quer que eu lhe apresente o Pai? Pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pelas obras que eu fiz, você já deveria ter enxergado o Pai. Porque o Pai fala através de mim. Então, todo o exemplo que Jesus deu de tolerância, de paciência, de compreensão, de aprendizado, de ensinamento, demonstra o Pai. É a mesma coisa que a gente aqui. Se chegar uma pessoa lá fora, estamos todos aqui juntos, reunidos, com o mesmo objetivo. Então, não interessa se é Alberto, se é Valentim, se é Leo Maria, né? Interessa que somos uma equipe que, neste momento, quem chegar ali vai saber que temos o mesmo objetivo. Estamos aqui, podemos até divergir de opinião, mas a essência é a mesma. Está fazendo alguma coisa? Eu não, é porque eu tenho que beber água, eu fico assim, parece que estou com gás aqui. Ah, sei. Eu não, você não. Pois é. Aí, então, Jesus virou-se para Filipe e disse isso. Né? Aí Jesus vai falar de caminho. Para a gente, o que é o caminho? É uma estrada. Né? Se eu disser assim, siga o caminho, a gente vai procurar. Mas o caminho de Jesus era um caminho espiritual, um caminho psíquico, um caminho comportamental. É a nossa rotina,
é o nosso dia a dia, é o nosso fazer. Como é que eu sou em casa? Como é que eu sou no trabalho? Qual a minha atitude? Ou eu só sou boazinha quando eu estou no centro? E quando eu estou em casa eu sou ruizinha? Entendeu? Então é comportamento que eu não aguento mais. O que é, Maria? Não, você tá falando aí? Sim, diga, fale, Não, fale. deixa que eu penso, porque tá aí. Mas é bom que pelo menos aqui você não vai pra Globo, não. A gente não vai pra Globo, não. É bom, né? Porque ela pode citar nomes e né, Ah, ficar gravado. entendi. Ó, você faz que nem os espíritos. Em vez de dizer João, você diz Luiz. Não tem nome de ninguém, Então, não. se não tem nome, você fala. Fica quieto. Alberto, já. Já conheço. Vai lá que o vizinho dela é Luiz. Então, Jesus, mostrando, falando de caminho, ele mostrava justamente isso. É a sua rotina. É a rota que você... E onde a gente busca a rota? Quando a gente veio, eu estava fazendo esse comentário com o Valentim Maria, o seguinte, que a nossa rota é o Evangelho. São as leis divinas ou naturais. Não estão aí as leis divinas? Imutáveis, imensuráveis. É isso que nos dá direcionamento para viver. Está lá, quando eu abri o Evangelho, a gente abriu o Evangelho na hora que a gente estava vindo para cá, e saiu o homem no mundo. Como é que você deve se dirigir? Como é que você deve ter o seu comportamento nessa encarnação? O homem no mundo, pegue lá o Evangelho, capítulo 7, se eu não me engano, e você vai ver lá o homem no mundo. E o que é que eles nos ensinam? Viva como os homens da sua época. Porque nós não temos santidade. Nós temos imperfeições. Que, a depender do nosso esforço, vão sendo trabalhadas. Então, é como tu estava dizendo. Se hoje eu fiz uma fofoca, amanhã eu não vou fazer. Se hoje eu julguei alguém, vou me trabalhar para amanhã não julgar. Se hoje eu fiz uma grosseria, vou lá e peço perdão. Me desculpo. Né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se a gente aqui fosse perfeito, estaríamos mundos felizes. Juntamente com os espíritos vindo trabalhar com os imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Então não adianta a gente querer adquirir uma santidade, porque fica falso. E aí a gente começa a jogar pedra no outro. Eu sou perfeita, a minha religião é a perfeita. A doutrina espírita é a doutrina de amor e consolação. Consolação por quê? Porque ele dá o conhecimento da imortalidade. Lhe diz que você não vai perecer no inferno. Se você resolver dessa encarnação ser muito ruinzinha, você não vai ter a pena eterna do inferno. Não, na outra encarnação você pode resolver vir melhor um pouquinho. Então lhe dá o quê? Esperança de dias melhores. E qual é a única determinação que Deus criou? É que seremos anjos. Quanto tempo vai durar? Vai ficar ao nosso encargo, ao nosso livre arbítrio. Divaldo conta que tinha um irmão que sempre chegava para ele e dizia assim: eu vou me suicidar. Aí Divaldo conversava com ele. Dizia a ele: não se suicide. Você não tem o direito de tirar sua vida. A vida não lhe foi dada por Deus. Só ele. 6 vezes ele procurou Divaldo para dizer que ia se suicidar. E Divaldo naquela coisa para ele não ter suicidado. Na 6ª vez, Joana virou para Divaldo e falou assim: por que você está fazendo isso com ele? Aí Divaldo se assustou. Irmã, ele quer se suicidar. Ela disse a Divaldo: Deus permite que ele se suicide. Quem é você?
para negar. Deus permite, porque ele vai se suicidar e ele vai aprender que não é bom se suicidar. Percebeu? É aprendizado. Ele vai sofrer as consequências do ato dele. Mas a gente quer passar ensinamento. Eu vi uma criança ali, preste atenção se não é assim que a gente age. Se essa criança subir aqui nessa cadeira, a gente, olha, cuidado, você vai cair. A gente já determinou pela palavra, pelo pensamento, que ela vai cair. A gente não diz a ela, cuidado, você pode cair. Aí a criança não cai. Quem é um mentiroso? E aí a criança cai e a gente fica alegre porque a gente acertou. É verdade. Não é isso? É verdade. Percebeu? Cadê o educador, Então, né? hein? Cadê o educador de verdade? Pois é. E a gente quer passar, ensinar, ensinar. E o caminho não é de ensinamento, é de aprendizado. E a gente só aprende pelo exemplo. Por exemplo. Eu posso aqui discorrer a vocês um livro inteiro, vocês não vão aprender. Agora, um ato que eu tenha. Eu aprendo. Entendeu? Então a gente se preocupa muito às vezes com a teoria, mas o que vale é a prática do bem. E Jesus mostrando para os apóstolos que o caminho era ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai. As pessoas chegarão ao Pai através de mim. Ou seja, todos irão, porque ninguém nega, todos só chegarão ao Pai através de mim. Mas ele vai pegar cada um pela mão para levar ao Pai? Não. Fala mais um pouquinho do suicida. Hein? Para mim. O Fala quê? aí um pouquinho do suicida. O que é que tem? Pessoa que está querendo se matar, Sim. que está desesperada. Fala aí. Ah, sim. Porque, minha filha, quer se matar. o desespero, às vezes, nos tira do sério. Agora, tira do sério por quê? Porque a gente não confia no Pai. Porque não tem uma pessoa neste mundo, por pior que ele seja, que não tenha uma assistência. O maior matador, o pior estrupador, seja o que for, ele tem assistência, ele tem um anjo de guarda. Doutor Bezerra tem nos lembrado que nós temos que orar mais pelo algoz do que pelas vítimas. Por quê? Porque pela vítima tem muita gente que ora. Se chegar uma pessoa aqui e torturar o outro ali, a gente vai achar que a pessoa que foi torturada, a gente vai orar por ela. A pobrezinha, a vítima, a coitadinha. Mas a gente vai querer o quê? Vingança com o estuprador. A gente não quer justiça. Porque a justiça é educação. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a cessação do pecado. Então não adianta a gente matar, entendeu? Ninguém porque essa pessoa matou. Quando a gente faz isso, a gente não está justificando, não está fazendo justiça. A gente está se vingando. Quando acontece aquelas coisas que as pessoas vão, justiça para a rua com as plaquinhas, elas não querem justiça, elas querem vingança, porque solte este preso ali
na mão daquela pessoa, ele é o quê? Inchado. Entendeu? Então, a gente precisa justamente modificar esses sentimentos. A gente tem que orar e vigiar. Vigiar não é os outros, não. A vida do outro, não. Vigia a sua. O vigiar é seu. Como é que eu estou hoje? O que é que eu fiz hoje? O que é que São Luís fazia? Antes de dormir, fazia a retrospectiva do dia inteiro. E onde ele achava que ele tinha errado, no outro dia ele ia consertar. Então é isso, esse movimento, esse esforço que a gente tem que fazer. E o caminho é o Pai, porque ele trouxe através do comportamento, através do exemplo. Jesus não escreveu nada, gente. Quem escreveu foram os apóstolos 72 anos depois que ele tinha subido para o Pai. Quem conta um ponto, acrescenta um ponto. Os apóstolos não estão livres disso, não. Entendeu? Então, ele não escreveu. Não deixou nada escrito, porque ele sabia que ia dar problema. Ele conhece os irmãos que ele tinha. Então, no momento em que ele segue, através do exemplo, as leis divinas, ele é a representação do caminho. É a sua rota, é a sua orientação. O caminhar é nosso. O caminho é Jesus. Através de Jesus chegaremos ao Pai. Mas o caminhar é nosso. Chico e Francisco. Cada um com seu problema, cada um com sua vida. Chico tem os problemas dele, Francisco dele. Agora, para o Pai, Chico e Francisco são iguais. Não adianta se Chico é mais virtuoso do que Francisco. Deus ama e é Pai, tanto da vítima como do agressor. O agressor é filho de Deus do mesmo jeito que eu, que fui vítima. Ou eu, como agressora, sou a mesmo filho de Deus como a vítima. Então, oremos, se vamos orar, oremos pelos dois. Agora, como diz o doutor Bezerra, se preocupe mais com o agressor do que com a vítima. Porque a vítima tem muita gente para cuidar dela, mas o agressor não tem. E aí, quando eu digo isso, meu filho fez assim, o outro, de Vinícius, disse: minha mãe, agora eu chego e me conta um problema, a senhora está sempre do lado errado. Eu disse: não, eu não estou do lado errado, porque eu não concordo nem com um nem com o outro. Eu estou fazendo o que o doutor Bezerra falou. Ah, lá vem a senhora. Eu quero o doutor Bezerra, é aqui. Aí ele começa o discurso. Louvado seja Jesus. Aí o Marcelo dá risada que eu faço. 2 obsessores dedicados, mas eu vou Então, o nosso caminhar é livre, o caminhar é nosso, mas o caminho é Jesus. E a verdade? Quem aqui é dono de verdade? Quem é dono da verdade? A gente não adora ser a certinha, ditar normas para a vida do outro? E se a gente se colocar na vida do outro, a gente não ia acertar fazer nada do que a gente está mandando fazer. É muito fácil ditar normas. É muito fácil mandar a vida do outro. Faça assim, faça assado que vai dar. Gente, ninguém pode ditar normas para ninguém. Porque estamos todos no mesmo barco. Estamos todos num planeta de provas e expiação. Não tem santo aqui. Se eu não fiz, posso fazer. O Espírito, uma vez o Espírito disse que gostaria de ver. Por exemplo, eu chego aqui e começo: isso é errado, isso é errado, isso é errado. Me bote numa salinha, sozinha, sem ninguém me olhando. Talvez eu vá fazer tudo o que eu disse a você que é errado.
Mas não tem ninguém me olhando. Verdade, verdade. Entendeu? Então a gente não pode estar ditando normas, a gente não pode estar apontando para ninguém. Porque na hora que a gente aponta com um, tem 3 na nossa direção. 3 dedos estão apontando para a gente e o meu está apontado para lá. Então, verdade, não temos condição pela nossa imperfeição. Olha a questão da morte, olha a nossa imperfeição. Deveríamos ficar contentes porque Jesus iria retornar ao Pai. Ele não mente, ele voltaria, mas ó, vai voltar mesmo? Será que volta? Ficou. Jesus pregou amor o tempo inteiro. Na hora que o soldado chega lá, que beija Jesus, que pega Jesus, o que é que Pedro faz? Puxa a espada, pá! Decepa a orelha do soldado. O que é que Jesus faz? Pedro. Quem mata pela espada perecerá. Quer dizer, mesmo sendo preso, ele está ensinando. Ah, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Não, Jesus não vai salvar a gente. O salvar é nosso. Jesus ali estava demonstrando amor, doação de vida. E não salvação, que cada um que se salve. O caminhar é nosso. As verdades ainda não as temos. Diz que a verdade é um grande espelho. E aí mandaram esse homem subir com esse espelho a montanha. E ele subiu. Quando ele estava lá em cima, o espelho cai. E se arrebenta tudo. Cada pessoa que achou um pedaço do espelho tinha uma verdade. Um pedaço da verdade. Um pedaço da verdade. Cada um de nós aqui tem uma verdade. Mas não é a mais certa. É só um pedaço. E Jesus é o quê? Uno com Deus. Por isso que a gente ainda não pode entender a verdade. Porque nós estamos num nível muito inicial. Uma vez eu vi um espírito dizer assim, que ele, no mundo dos felizes, ele chega num jardim e diz, eu quero uma flor. E ele é essa flor. Essa flor é ele. Todos somos um. Não é a flor separado, o gatinho aqui. Não, eu sou um. Mas a nossa capacidade de compreensão ainda não permite que a gente seja e nem veja dessa forma. A gente só sabe dizer ainda meu. A gente não sabe dizer nosso. É o meu centro espírita, é a minha casa, é o meu carro, é o meu marido, é o meu filho, é o meu. Quando na realidade é nosso, somos nós, essa casa aqui é nossa. Porque são várias pessoas que têm o mesmo objetivo para que isso aqui caminhe. Então, verdade não existe. E quantas pessoas se acham verdadeiras? Eu sou verdadeiro. O dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. Ou seja, se minha opinião não prevalece, eu brigo com todo mundo. Quanta gente manda tirar a vida do outro porque discordou de uma ideia sua. É uma pessoa em desequilíbrio. É uma pessoa doente. Se eu chego aqui e agrido
alguém, eu estou assinando embaixo com o meu comportamento de que sou desequilibrado. E tem gente que adora rodar baiana. Não é assim? Pisou no meu calo, ha, ha, ha. Entendeu? Você só está demonstrando desequilíbrio. Cada vez que a gente vê no outro um defeito, a psicologia é uma ciência que estuda comportamento, diz que se eu enxergo em Marilene um erro, é porque eu tenho ele dentro de mim. Eu nunca me esqueço, você veja, eu era criança. E eu digo assim, 3 horas depois eu devia ter dito isso e não sei o que, eu sou dessa. Não, se for para escrever, eu sempre escrevo agora. Para eu dizer, demora. Aí eu tinha uma prima, e essa prima minha era boa na língua. E tinha uma tia nossa que era rigorosa. E ela tinha feito alguma coisa que minha tia disse, brigou e disse, eu já conheço de longe. Aí minha prima, que era boa de língua, disse, quem conhece de longe é porque já viu de perto. Eu aí cheguei e disse, não é que é verdade. Como é que você pode conhecer alguma coisa de longe se você nunca viu? Então se você conhece é que você já viu. Entendeu? Então, aí vem a questão da psicologia. Se você enxerga um erro em Marilene, é porque esse erro você conhece. Está dentro de você. Percebeu? E a gente se arvora em estar relacionando o erro do outro e a gente não está entendendo que está mostrando para alguém do lado que ele está apontando para Marilene esses erros. É porque ele tem. Pior do que eu. Principalmente quando ele incomoda. Se é pior, melhor não ter, Marilene. Aí já é por sua conta e risco. Principalmente quando esse erro que a gente observa incomoda. Incomoda. Porque a gente pode até observar, analisar, fica quieto. Isso. Mas quando incomoda a gente, machuca, aí é que... Se você divulga, Isso. se você sai falando, como eu estava dizendo, se a gente, repare como a gente é. A gente está sempre fazendo ao outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Se eu vou entrando aqui, você lá vem desse, aquela chata que vai falar aqui pra gente. Será que eu ia gostar que eu fosse chegando e tivesse uma pessoa, ia pra ali, quem vem ali, olha quem é que vem, Lourdes, lá vem Lourdes ali, ó. Entendeu? Quem não foi? Parece até que adivinha, né, Lu? Não é, não falo nada disso. Você tá entendendo? Então, repare, se não é assim que é, mas eu gostaria que fizesse isso comigo, e por que eu estou fazendo? Maior demonstração de que não me amo. Percebeu qual é a capacidade de amor que Jesus prega, que fala? É o amor incondicional. É o amor que você tem que ter com o outro, para que reflita em você. E a vida? Caminho, verdade e vida. O que é a vida? A vida é justamente a nossa imortalidade. Deus nos deu a imortalidade e a reencarnação para que a gente possa errar e buscar acertar. Corrigiu ele. Ele não fez ninguém perfeito, ele fez simples e ignorante. É como se a gente fosse uma sacola vazia, uma mala vazia, e a gente é que vai colocando o que é que a gente precisa dentro dessa mala e dessa sacola. O que é que eu preciso? Para eu chegar no Rio de Janeiro, no inverno, eu preciso de agasalho. Aí eu vou botar blusa de manga ou blusa de alça.
Quando a gente vai para a Europa, o peso das bagagens, a gente leva o quê? Tudo que é necessário. Porque se for levar os desnecessários, a gente vai pagar o sobrepeso. Ora, o que é que eu preciso no mundo espiritual? Eu preciso de título, de propriedades. Lá isso não conta. O que conta é todo o bem que você fez. E todo o mal que decorra do bem que você deixou de fazer. Então a gente tem que estar sempre fazendo o bem. Servindo. Nós viemos aqui para servir. Jesus disse o quê? O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. O Filho do Homem, ou seja, o Filho do dono do universo, que somos todos nós, que somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Eu sou milionária, porque eu sou herdeira do universo, mas não milionária do dinheiro. Milionária de dons, de talentos, que a gente pode fazer. Não tem aqui ninguém incapaz de ajudar. Eu posso não ter um centavo furado no meu bolso, mas se eu tiver um sorriso, se eu tiver uma disposição para ajudar, eu sou rica. Eu tenho o que oferecer. Todos nós podemos fazer. Todos nós temos dons, talentos, riqueza para ofertar ao outro. Mas a nossa materialidade acha que a gente só tem que oferecer materialidade. Então é por isso, por essas imperfeições, que a gente não é verdadeiro. Não tem verdade dentro de si. E a vida é justamente isso. Nós fomos criados simples e ignorantes. E a nossa experiência, o nosso caminhar, seguindo ou não as leis divinas, é que vão fazer da vida a nossa vida. Ou vão fazer a gente transcender, ou vai fazer a gente estacionar, né? Caminhar com mais devagar. Mas o Pai tem a mesma paciência com aquele que está se esforçando para andar ligeiro, com aquele que não está nem querendo saber o que é que está acontecendo. Tudo isso é relativo, porque não é absoluto. Eu não posso ficar também aqui o tempo inteiro sem querer tomar consciência da minha existência, da minha vida. Um dia, através do sofrimento, que não é sofrimento, é aprendizado, mas tudo que incomoda a gente quer se livrar, e se livrar da forma mais rápida, né? Porque se a gente for olhar tudo que a gente passa, começa que não tem ninguém inocente. E Deus é justo, ou Ele é justo, ou a gente é mentiroso. Porque se eu digo que Deus é bom e justo, e estou passando por um problema e estou achando que Ele está sendo injusto comigo, eu estou mentindo. Se eu passo por tudo que eu passar, eu estou passando por merecimento, por escolha. Naquela hora que eu falei da amiga que estava chegando, um simples besteira, e eu estou passando pelo sofrimento de ter alguém falando mal de mim. Mas não pode falar mal. Eu posso falar mal da outra, mas ela não pode falar mal de mim. Aí já é sofrimento mesmo. Entendeu? Então, essa besteirinha, porque é uma coisa besta, porque tem gente que faz coisa muito pior.
em termos, né, materiais e espirituais também. Mas a vida vai me ensinar que se eu estou passando por isso, eu tenho que ter maturidade para entender que se eu estou passando por isso é por um merecimento. Então que aquilo não é sofrimento, aquilo é aprendizado. E aí eu tenho que me fazer a pergunta: o que é que eu preciso melhorar para não ter que passar por essa situação? Como essa situação surgiu? Se eu não tenho lembrança de ter contribuído para que aquilo acontecesse agora, então eu tenho que ter já o conhecimento da doutrina espírita, por isso que é consoladora, esclarecedora, de que se eu não fiz agora, eu estou resgatando um equívoco de outra encarnação. Então eu deveria estar o quê? Feliz, agradecendo a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de estar vendo livre daquele incômodo. E se eu tenho esse entendimento, aquele incômodo vai ficar o quê? Leve. Jesus disse que o jugo dele era o quê? Leve. Eu vou ficar leve. Agora, se eu acho que eu estou sofrendo, que eu sou injusto, que aquilo é injusto, que eu sou vítima, fica pesado. Por isso que incomoda. Aí, eu estou sofrendo. Não pense em sofrimento, pense em aprendizado. Eu estou tendo a honra. Quem confia em Deus vai pensar assim. É o que Jesus falou lá na questão de Filipe. Que em momento nenhum Jesus se queixou. É por isso que às vezes a gente tem que ter, eu vejo assim, discernimento, a não ser que eu esteja também equivocado. Quando diz que Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu nunca acreditei que Jesus podia dizer isso a Deus. Ele estava pedindo o quê? Ele não é esquecido. Ele levou 1000 anos regredindo o perispírito dele, que foi o maior sofrimento, maior do que a crucificação, para vir para a terra trabalhar para a gente. Como é que no momento da crucificação ele iria dizer: afasta de mim esse cálice? Com certeza não. Isso, quem escreveu, compadecido do sofrimento que ele passou. Talvez, quando ele falou alguma coisa, deu esse entendimento para ele, disse que eu não acredito de Jesus dando para trás na hora maior. Como é que ele chama os discípulos para preparar para o que iria acontecer, para que eles não ficassem imaginando coisas, se achando sozinhos? E na hora H ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Queria um milagre? Não, vamos acabar com a história e você vai ficar salvo. Não vai passar pelo sofrimento? Ele não disse nada a ninguém, não se queixou. Agora também, ele não aceitava como cordeirinho, não. Ele questionava. Quando o soldado deu um tapa no rosto dele, ele não ficou calado, ele perguntou: por que me bates? Me diga o que eu lhe fiz de errado para que você esteja tendo essa atitude. Ele questionou. Então não é aquele: pode bater. Não. Ele perguntou: se eu errei, me diga. Quando Pilatos perguntou para ele: quem és tu? O que viestes fazer? O que foi que ele disse? Eu sou a verdade. Vim trazer a verdade. E qual é a sua verdade? Não disse.
quê? Porque Pilatos não ia entender, ele não ia perder tempo com Pilatos. A verdade é essa. Olha o que está lá no Evangelho. Não jogue pérolas para os porcos. Não adianta você chegar para uma pessoa que não tem nenhum entendimento, nenhuma vontade, desejo de conhecer e chegar aqui e ficar porque tem, você vai brigar. Porque ele vai dizer, é mentira. Para ouvidos mentirosos, a verdade torna-se mentira. Então você não tem que estar passando nem discutindo para quem não quer. É a mesma coisa você levar uma pessoa para o médico. Não adianta, ela não vai querer. Se ela não quer ir para o médico, por que você vai obrigar ela a ir? Você não tem que obrigar. O que adianta você querer que uma pessoa aprenda uma disciplina se ela não quer aprender? Tudo é a vontade da pessoa. Dê a ele o livre-arbítrio de ser o que ele é e assumir as consequências, porque ele vai assumir por bem ou por mal. Querendo você ou não, infelizmente, é lei de ação e reação. É lei divina, é lei física. Ação e reação. Para toda reação existe sempre uma ação atrás dela. Então a nossa vida é isso. É esse viver. O viver é justamente esse, não é só nascer e morrer, comer, beber, nascer, não. Nascer, morrer, não é isso? Progredir sempre, porque é a evolução. Evolução é isso. Hein? A palavra ruim, morrer. Morrer? É. Tem gente que só morre. Vamos pedir para desencarnar. Porque quando a gente desencarna, a gente tem a compreensão de que desencarnou, a gente está vivendo um mundo espiritual, é uma transição. Agora, quando a gente morre, a gente fica lá se vendo do mesmo jeitinho que é e perturbando os outros. Olha eu aqui, não sei o quê. E isso a gente vê muito, quando a gente participa de mediúnica, a gente vê muito. Você imagina que chegou um espírito muito revoltado na nossa mediúnica, por quê? Porque ele era fazendeiro, tinha muitas propriedades, mas ele era um déspota, segundo a família. E a família foi para o centro espírita, porque depois que ele desencarnou, a casa virou um pandemônio. A esposa, acho que ficou doente, os filhos, era uma brigalhada dentro de casa, e eles, as pessoas vão ao centro espírita para pedir socorro. E a gente vai lá, faz aquele trabalho de colocar o nomezinho, etc e tal. E o espírito se apresentou. Ele estava revoltado porque ele falava com as pessoas, ninguém ouvia. Os filhos, porque ele não era boa bisca, quando ele morreu, o que foi que fizeram? Venderam tudo, acabaram com tudo. Porque queria se ver livre até do que ele tinha deixado. E ele estava ali perturbando a família inteira, porque ele ainda não tinha a tolerância, a compreensão. Então, o que estavam fazendo com ele, ele estava se querendo vingança. Ele, em momento nenhum, pensou, o que foi que eu fiz com essa família? Então, é como eu digo a morte. Gente, não adianta querer dizer se é bom ou se é ruim. É assim, não tem o que se queixar. Entendeu? Então, essa é a nossa experiência de vida. Então, o caminho está posto. A verdade é a gente ter caridade com o outro. É a única verdade, porque só através da caridade que vamos alcançar a salvação. E a vida está aqui justamente para que a gente reúna tudo isso. É o nosso viver, é a experiência, é o vivenciar o dia a dia. Cada milésimo de segundo que a gente está vivo, cada milésimo de segundo que a gente está com o olhinho batendo, com a mente pensando. Então, isso é o conjunto. E ele, Jesus, é
o caminho, a verdade e a vida, porque não chegaremos ao Pai se não for através de Jesus. Então eu espero que eu tenha feito meu dever de casa direitinho, Muito bem. e que vocês tenham sempre esse carinho, esse amor para receber essa casa aconchega. Os espíritos que aqui trabalham estão sempre alegres, felizes, porque aqui existem pessoas de boa vontade. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, que maravilha, né? Como Deus age da forma... Sente aí, né? Como Deus age da forma sábia, em que, na verdade, tudo que pode faltar, vai faltar sempre em nós, porque no Pai está sobrando a compreensão, a tolerância, né? O perdão, o amor. Se falou sobre o aspecto da morte física, e nós nos tomamos do pavor. Mas como fica mais fácil compreendermos e aceitarmos este fenômeno? É exercitar no dia a dia a não existência da morte que nos apavora, mas substituindo este morrer pela transformação do estado e do nível como se vive. Em uma de suas obras, o autor Paulo Angelim a intitulou Morra e Mude. Para compreendermos aí, ele não está falando, não está tratando da morte na ausência da vida, mas na transformação da mesma. E aí nos traz o exemplo maravilhoso de que não há árvore sem a morte da semente. Não há o embrião sem a morte do óvulo e dos espermatozoides. Bem como não haverá a borboleta sem a morte da lagarta. Ninguém aqui vai se transformar em borboleta, mas, certamente, no sentido de transformar a vida, nós temos toda a base, que é o Cristo. Quando foi elucidado pela nossa irmã no texto do Evangelho, o Cristo, caminho, verdade e a vida. Então a vida requer de nós essa capacidade de transformação moral. Para tanto, precisamos estar vivenciando a matéria e desenvolvendo o nosso intelecto, para mais fácil compreendermos e assimilarmos as leis divinas, que vai nos conduzir para essa necessidade de transformação. E assim, eu vos pergunto, onde está a morte? Ela não faz parte do nosso caminhar. Ela não é vida. Mas ela não é o aniquilamento. Ela é tão somente a oportunidade sábia, inteligente, que Deus nos concede para que a gente deixe de ser quem somos, para renascermos melhores. Portanto, não há morte, há transformação. E cada um trabalhe por sua própria transformação. Porque nenhum de nós podemos transformar ao outro, mas podemos transformar a nós mesmos. Essa lição que fica para o meu entendimento, e é evidente que essas informações tão somente não serão necessárias assim, não fará a diferença para que vocês deixem de ter
este pavor da morte, mas que trabalhem isso, cada um dentro da sua própria condição, e certamente no amanhã, no futuro muito próximo, vocês estarão vivendo com mais leveza a ideia dessa transformação, que hoje ainda apavora muita gente. Mas precisamos confiar em Deus. A justiça dele, como já frisou bem a nossa irmã, ela é justíssima. Não tem o que nós temermos. Vamos temer a nós mesmos, o inimigo interno, que eu tenho que buscar a cada instante do meu viver e gerar aqui a transformação, para que assim eu deixe de enxergar no outro o que ainda eu permito que habite em mim. Em mim deve habitar o Cristo, que é a luz, que deve resplandecer em nós e se propagar no universo infinito. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, nesta manhã de aprendizado divino, neste verdadeiro banquete espiritual, em que todos nós certamente sairemos daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus, através do Espírito de Francisco Cândido Xavier, nos mantenha em equilíbrio e união, de propósito, de amor ao nosso próximo, vivendo a caridade com humildade, não fazendo por ostentação para não humilhar aquele a quem precisamos servir, porque é ao Cristo que nós estamos servindo. E a nós mesmos que estamos gerando o processo de redenção para vivermos em harmonia com o nosso Pai, com as suas leis, cumprindo a nossa tarefa enquanto almas, para projetar o nosso espírito ao ponto em que tivermos a capacidade de assim projetá-lo nas boas ações, no trabalho da seara do Cristo, com as mãos na charrua, arando, plantando para colher os frutos da boa-aventurança. Que Deus, na sua infinita misericórdia, através dos espíritos amigos, nos dê esta certeza, nos traga o ânimo, a fé, a coragem para nos equilibrarmos na senda da nossa evolução moral e espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Palavras daquele que, sem dúvida, é verdadeiramente o nosso guia e modelo. E não podemos deixar para o amanhã a compreensão desses belos ensinamentos, de toda a estrutura espiritual que Deus, na sua infinita misericórdia, traz ao nosso dispor, quando enxerga em cada um dos seus filhos a vontade de transformação, embora ainda em níveis tão atrasados, mas não deixam de caminhar um passo de cada vez, sofrendo, chorando, mas superando, porque vê no seu modelo, o seu guia, no caminho da verdade, na vida que se transforma, que se renova em cada instante, em todos os sentidos da vida. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que tenhamos a humildade e a vontade acima de tudo,
para reconhecer os seus erros, os seus equívocos, mas na certeza de que pode construir um final melhor. Não deixe para amanhã, meus queridos. Este é mais um ponto de luz em que os necessitados, assim como cada um de nós, ainda precisa estar presentes, ou mesmo não estando presentes, as vibrações que emanam de Deus Pai, passando por cada um de vocês, que assim se encontram, encarnados e desencarnados, é que vai fazer a diferença, a grande diferença na vida de cada um desses nossos irmãos infelizes, como nós, em vários aspectos e circunstâncias do nosso viver, ainda somos muitos infelizes. Mas abrande os vossos corações, levanta a fronte, respira este ar, enche os pulmões, refaz as vossas energias e caminha com Cristo. Ele continua a vos esperar, preparando sempre a cada nova manhã o caminho que tens para caminhar, para chegar-se cada vez mais próximo de Deus Pai. E assim, irmãos, que deve ser. Continua buscando através do estudo. Francisco Cândido Xavier, exemplo em que o Cristo aprova, em que Deus abraça, e que se esforça ininterruptamente para nos ver caminhar também nesta senda, adquirindo o conhecimento através do estudo. Aqui é a Casa de Estudo Francisco Cândido Xavier. Precisamos fazer jus. Não somos Francisco, se ele mesmo assim não se sentia colocando para todos nós apenas na condição do cisco. O que vamos esperar de nós se não caminharmos com Cristo? Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Caminharem com Jesus. Este é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe, conforte os vossos corações. E esta legião de espíritos necessitados neste momento, felizes com tamanha luz. Que Deus nos conceda sempre o merecimento de aqui estar, para trabalharmos em prol de cada um de nós mesmos, na tarefa edificante da caridade do Cristo. Muita paz e muita luz nos vossos corações. Que Deus nos abençoe e nesta comunhão de pensamento, de vibrações de amor fraterno, damos por encerrado o trabalho deste domingo maravilhoso. Que a Deus, em nome do Cristo e da Virgem Santíssima, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com toda a nossa gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus.